Olá, bora descomplicar a palavra? A gente já aprendeu que a Bíblia, então, ela não está cronológica, ela está compilada em temas. E os 5 primeiros livros da Bíblia, que compõem o que a gente chama de Pentateuco, o primeiro deles vai ser o livro de Gênesis, que a gente já começou. Já vimos a história de toda a criação, a história de Noé e a história de Abraão. E começamos um pouquinho a falar sobre Isaac. Hoje nós vamos continuar falando sobre ele. Então, lembrando que esses 5 livros que compõem o Pentateuco foram escritos por Moisés, e nós estamos no primeiro livro deles, que é o livro, né, primeiro livro do Pentateuco, que é o livro de Gênesis, que tem 50 capítulos. É um livro bastante grande, né, onde no último vídeo nós já falamos ali sobre a história de Abraão e começamos a falar um pouquinho da história de Isaac. Então, lembrando que o livro de Gênesis, ele compõe uma pré-história, que é a formação, é a criação de todas as coisas, o remanescente Noé, a sua família, o dilúvio, a destruição. E de Noé, então, vem Abraão. Deus faz a promessa a Abraão, né, separa Abraão para que ele seja, entre aspas, o pai do seu povo, né? E então a gente já viu a história de Abraão no último vídeo, se você perdeu, corre lá. E hoje nós vamos falar sobre Isaac e seus filhos, né, Jacó e Esaú, e o que acontece a partir daí. Então, o livro de Gênesis ele vai contar isso. A criação de todas as coisas, mas também a formação dessa genealogia do povo de Deus, ok? Então, quando nós falamos especificamente da genealogia de Abraão, nós já vimos que a partir do relacionamento dele com Sara, inicialmente Sarai e depois Sara com H, lembra que eu falei para vocês que era o rei, que é o sopro de vida nela, assim como Abrão, que virou Abraão, esse rei, eles receberam esse sopro de vida, então, para que eles pudessem ser pais, mães, né, os patriarcas, a matriarca de toda essa nação escolhida por Deus, né? Só que também a gente precisa entender que depois que Abraão, depois que nasceu Isaac, depois que Isaac já estava maior, né? Abraão também se casou com Quetura e teve 6 filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E desses filhos é que vem o povo midianita, tá bom? Então nós já havíamos visto que Abraão, através de um relacionamento, né, com Agar, ele nasce Ismael, que vai dar origem aos ismaelitas, que vão ser grandes opositores dos israelitas, né? E também do relacionamento dele com Quetura vão nascer os filhos que vão ser remanescentes, né, os originários do povo Midian, do povo de Midian, os midianitas, que também serão grandes opositores dos israelitas, tá bom? Mas nós precisamos lembrar que aqui, como diz em Gênesis 25, 1, 5, né, no finalzinho diz, porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaac. Então, Isaac era o filho da promessa e ele recebeu as bênçãos da sua primogenitura e todas as questões relacionadas às bênçãos físicas que Abraão poderia dar, ok? Então, é só para contextualizar, porque às vezes a gente tem a ideia de que ele só teve Ismael e Isaac. Não. Tá? Depois ele se casou com Quetura e teve mais filhos. Bom, então, especificamente em relação à história de Isaac, né? Nós vamos ver a narrativa de Isaac dos capítulos 22 ao capítulo 28 do livro de Gênesis. No capítulo 25, a gente vai ver, então, o relacionamento dele com Rebeca, né? Então, a gente vai ver a narrativa lá do servo buscando uma mulher que fosse parente, né, de Isaac. Então, a gente vê essa narrativa ali em Gênesis 25. Ele se casa, então, com Rebeca. E em 25:67 a gente vê que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe, né, Sara, porque Sara tinha acabado de morrer ali. Isaac amou Rebeca logo após e foi consolado pela morte da sua mãe. Então, Rebeca era estéril. Rebeca, assim como Sara, ela não poderia dar à luz. Porém, Deus abriu a madre, né? E ela não somente engravidou, como ela engravidou de 2 filhos, né? E a palavra de Deus diz que Deus declara, né, para Rebeca, porque ela ficou incomodada com aquela gestação, né, com aquela gravidez conflituosa ali. E aí ela ora ao Senhor e Deus revela para ela que 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, o maior servirá ao menor. Então, naquele momento, Deus já estava mostrando para Rebeca o que aconteceria, né? Sendo que, nesse caso, Jacó era o mais novo do que Esaú.
Bom, em Gênesis 25, 28, a gente vê que Isaac preferia Esaú, né, porque ele gostava de comer as caças que Esaú fazia para ele, e Rebeca preferia Jacó. Então a gente via ali realmente uma divisão, né, um lar não tão saudável. E sempre ali Jacó de olho na primogenitura de Esaú, porque Esaú era o mais velho, né? Então, a gente vê, a gente bem conhece essa história, né? Esaú saiu para caçar, voltou muito cansado, voltou com fome, exausto, e Jacó estava preparando ali um guisado de lentilhas, e ele troca, né? Ele oferece a Esaú: olha, eu te dou esse prato de lentilhas, esse guisado com essas lentilhas, se você me der sua primogenitura. Então, como Esaú estava com muita fome, ele trocou essa primogenitura dele, né? Uma bênção, assim, digamos assim, eterna por algo momentâneo. E lá em Hebreus 12, 16, o autor diz: olha, ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Então, ele não somente vendeu, como ele não se arrependeu e buscou, né, peleja com seu irmão durante muito tempo, tá? Bom, então, nesse momento, Esaú, ele vende a primogenitura dele para Jacó, mas Jacó precisava receber a bênção de Isaac para poder ter essa primogenitura, né? E nós vimos que na palavra de Deus ali, nessa narrativa de Esaú e Jacó, que vai do capítulo 25 ao 29 do livro de Gênesis, que Jacó, com a ajuda da sua mãe Rebeca, ele mente para o seu pai, ele engana o seu pai, né? Esaú, como ele era muito peludinho, Jacó então coloca como se fosse o pelo assim de um animal por cima, e Jacó diz ao seu pai, porque Isaac já estava cego, e diz: olha, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora e assenta-te e come da minha casa, para que a tua alma me abençoe. Então, naquele momento, Isaac abençoa Jacó como se ele fosse o mais velho, e Esaú fica completamente irado, e eles vão pelejar durante muito tempo. Em Gênesis 27, 41, diz que Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção, né, com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei Jacó, meu irmão. Então, depois que Isaac morre, Jacó foge, porque ele sabia que ele seria morto, né, pelo seu irmão por conta dessa mentira que ele armou. Mas por que eu coloquei esse slide aqui em vermelho, né? Porque Esaú, por ele ter vendido a primogenitura dele por um prato de lentilhas, um prato que era avermelhado, os descendentes de Esaú, que vão aparecer lá no capítulo 36 e 37 do livro de Gênesis, ou seja, um pouco mais para frente do que a gente está vendo agora, eles vão ser chamados de edomitas, né? Então, os descendentes de Esaú vão ser os edomitas, porque Edom significa vermelho. E se a gente for ver nesse slide aqui, olha, o que está em laranja é a região da Terra Prometida, né, o reino de Israel, ali, aquela região. Aqui já está até mostrando o reino dividido, que a gente vai ver um pouco mais para frente, mas desde aqui do norte, o reino de Israel, até o reino do sul, aqui, o reino de Judá, isso aqui é a Terra Prometida. E aqui na parte mais inferior a gente vê o reino de Edom. Então os edomitas, ou seja, os descendentes de Esaú, serão grandes opositores, vão guerrear durante muito tempo contra os israelitas. Inclusive a gente vai ver isso no livro do profeta Obadias, né? Deus vai liberar ali uma grande maldição sobre os edomitas, ok? Então isso a gente vê na genealogia de Esaú, que está um pouco mais para frente do que a gente está vendo agora, que está lá em 36 e 37, tá certo? Bom, então, só para deixar claro, Abraão com Sara tem Isaac, né, que é o filho da promessa. Isaac, então, vai ter Esaú e Jacó. Então, de Esaú vai dar origem aos edomitas e os amalequitas, em sua minoria, mas principalmente os edomitas. E de Jacó vai sair, então, os israelitas. A gente já viu que de Agar são os ismaelitas, e a gente já viu que Quetura são os midianitas. Então, midianitas, amalequitas e edomitas serão grandes opositores dos israelitas durante muito tempo, tá certo? Bom, então, só para mostrar para vocês que que Jacó, ele nessa época em que ele estava ali vivendo com Isaac, era na região ali de Siquém, na região próxima a Betel, que era uma região aqui na Terra Prometida, né, em Canaã, ok? Mas ele recebe uma orientação, ele inclusive foge, estava num primeiro momento fugindo de Esaú, eles chegam a fazer uma trégua nos capítulos 32 e 33, mas eles decidem se separar. E aí ele sobe para a região de Arã, tá?
onde provavelmente lá ele já foi com o intuito com 40 anos, né, ali de se casar, de conhecer a sua esposa. Bom, então de fato isso acontece, ele vai lá para encontrar Labão, né, que era o seu tio, e ele se apaixona por Raquel, né, mas a palavra de Deus fala que Labão era um homem muito astuto, ele acabou dando Lia, que era mais velha, no lugar de Raquel, né, então ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel, mas Labão dá Lia para ele, e depois de uma semana, Labão também dá Raquel, em troca de 7 anos a mais de trabalho. Então, ele não somente se casa com Lia e com Raquel, mas ele também tem filhos com as suas concubinas, tá certo? Então, Jacó, né, vai ter então os 12 filhos, que serão as 12 tribos de Israel. Tá? Então, se a gente vê aqui no alto, ó, Abraão e Sara, então eles têm Isaac, que se casa com Rebeca, tem Esaú e Jacó. Jacó, então, se casa com Lia, com Raquel, com Bila, e com Zipa ele vai ter filhos, né? Que são as concubinas. Então, vai dar origem às 12 tribos de Israel. Então, se a gente contar, olha, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, né? Tudo de Lia. José e Benjamim de Raquel, Dan e Naphtali de Bila, e Gade e Asser de Zilpa. Nós vemos aqui Diná também como uma filha de Lia, mas provavelmente essas mulheres tiveram outras filhas mulheres, mas que não têm os nomes na Bíblia. A única que tem o nome, porque tem uma narrativa dela, é Diná. Tá? Então aí a gente vê as 12 tribos de Israel. Okay? Então, o contexto do nascimento, o que vai acontecer, tudo isso está na narrativa, né, de Jacó, que vai desde o capítulo 25 até o capítulo 50. Então, a gente vai ver esse casamento dele com Raquel, com Lia, com as concubinas, as filhas, os filhos nascendo. Então, toda essa narrativa de Jacó a gente vai ver do capítulo 25 até o capítulo 50. No capítulo 33 tem algo lindo, né? A peleja de Jacó com Deus, né? Com Deus, na verdade, com um anjo enviado por Deus. E ali naquele momento Deus muda o nome de Jacó para Israel. Jacó, que significava usurpador, né? Para Israel, que é aquele que peleja com Deus, ok? Então, nesse momento, os descendentes dele, né, as 12 tribos de Jacó, serão as 12 tribos de Israel, porque o nome dele foi mudado para Israel. Então, lembra que eu falei para vocês que esse povo a gente conhece como semitas, porque eles vieram de Sem, filho de Noé. A gente conhece como os hebreus, porque eles vieram de Éber, ou porque vieram do outro lado do rio, que significa, né, hebreus. E agora, então, eles vão ser chamados de israelitas, que são os descendentes de Israel, ou seja, de Jacó, tá certo? Então, essas 12 tribos que a gente... Ops, deixa eu voltar aqui. Essas 12 tribos aqui, elas vão significar, né, toda a origem desse, né, a disseminação desse povo. Israel, então, provém dessas 12 tribos, ok? Bom, então a gente vai ver algumas narrativas acontecendo. Especificamente em relação a Diná, o que a gente vai ver é um contexto de violência sexual, né, de vingança, mentira. Então Diná vai ser estuprada e depois o estuprador dela se apaixona por ela, quer tê-la em casamento, né? E seus irmãos então decidem contar uma mentira para esse estuprador e para o povo. Então diz para eles assim, olha, você pode se casar com a minha irmã se vocês todos se circuncidarem. Então todos eles, o povo todo ali se circuncisa e aí eles aproveitam que eles estão com dor e matam todos eles. Então a gente vê essa narrativa de Diná também no livro de Gênesis. Nós vemos também uma narrativa de Judá. Judá, que vai ser um dos filhos de Lia também, ele vai perder os seus filhos, e Tamar, que é sua nora, vai fingir que é uma prostituta e vai se deitar com ele, e ela vai engravidar do seu sogro. Tá? E por que é interessante a gente entender essa história, né? Porque o filho que ela vai ter de Judá vai se chamar Pérez. Olha lá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá gerou Pérez. E se a gente for descer, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Então, de um relacionamento super improvável, que aos nossos olhos seria abominável, vem o rei Davi, e nós bem sabemos que entra para a genealogia de Jesus. Então, a genealogia de Jesus ela é composta por pessoas improváveis,
né, por relacionamentos improváveis, por pessoas que são frutos de relacionamentos improváveis, porque esse é o nosso Deus, né? Nosso Deus maravilhoso e que é capaz de transformar tudo em bênção. Bom, e aqui então a gente tem esses 12 filhos. Logicamente, se Jacó, né, que depois vai ter o nome de Israel, se apaixona por Raquel, os filhos de Raquel são os preferidos, né, que vai ser José e Benjamim. Raquel morre no parto de Benjamim, então por isso José e Benjamim se tornam mais queridos ainda de Jacó, né? E então eles eram os filhos preferidos, principalmente José, que era o mais velho, né, era o filho preferido de Jacó. E os seus irmãos o odiavam por conta disso. E também pelo fato de José ser um rapaz que tinha sonhos, né? E ele não somente tinha sonhos, como ele contava os sonhos dele para os irmãos. Então, um dos sonhos que ele teve foi que, né, ele seria um feixe, que os 11 feixes se curvariam diante dele. Então, os irmãos ficavam irados com isso. O que você está querendo dizer com isso? Você acha que a gente vai se curvar diante de você? Tanto porque, por exemplo, Rúben era o filho mais velho de Jacó, né, com Lia. Rúben era o mais velho. José, quem é você, né, para querer que a gente se curve diante de você? Mas, de fato, ele era preferido, né? Jacó dá a ele uma túnica colorida, bom, enfim, nós bem sabemos essa história, os seus irmãos o vendem, decidem colocar ele dentro de um poço, depois decidem vendê-lo, e os egípcios o compram e levam ele para o Egito. Bom, lá ele vai se tornar braço direito de Potifar, a mulher de Potifar vai se apaixonar não, né? Vai ficar querendo se deitar com ele vai se negar, por conta da sua índole, e ele vai ser preso, vai passar um tempo preso, e depois que ele sai dessa prisão, ele sai para interpretar o sonho do faraó, que havia sonhado com 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Deus dá a ele a sabedoria, né, de interpretar sonhos, e esse em especial ele diz para o faraó, olha, serão 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome, então você tem que fazer o seguinte, né? Junta tudo, armazena, para que durante os anos de muita falta nós tenhamos, né, mantimento. Então, por isso, o faraó o elege governador do Egito, né? E a partir dali, então, ele se torna uma pessoa extremamente influente naquela região, ok? Bom, diante disso, então, até vou voltar aqui que eu esqueci de falar. E aí o que acontece? Como o Egito se torna uma grande potência, uma referência, porque era o único que tinha alimento durante a época da seca, os irmãos de José, assim, né, os irmãos de José vão lá no Egito pedir comida. José os reconhece, mas eles não reconhecem José, né? Ali tem todo um conflito interno, mas no fim José perdoa os seus irmãos e traz todo mundo, toda a sua família, né? Inclusive o seu pai, para se alojarem ali dentro do Egito, em terras boas, né? E ali eles ficam. Então, nesse contexto, nós vemos a família de Jacó com os seus 11 filhos, porque José já estava no Egito, indo para o Egito, morar ali, numa região favorável, próspera, né? Onde Deus estava, na verdade, levando eles ali para que eles pudessem, nessa região, se multiplicar, ok? Então, nesse momento, Jacó, na véspera da sua morte, abençoou os seus filhos, e eu não posso deixar de citar, né, a bênção que ele dá para Judá. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Então, nesse momento, Jacó abençoa todos os seus filhos, mas ele dá uma bênção especial para Judá. A gente acabou de ver que de Judá vem o rei Davi, ou seja, de Judá vem o Senhor Jesus, né, da descendência de Judá, da tribo de Judá. E aí a gente vê Jacó dando essa bênção, ou seja, já dizendo isso lá atrás em Gênesis, tá bom? Então, eles se instalam ali, né, ficam ali, vão se multiplicando, vão crescendo. José vai morrer, e o faraó vai ser um novo faraó, e a gente vai ver que os israelitas vão crescer muito ali, porque eles estavam numa terra próspera e porque estava no controle do Senhor que eles crescessem muito. E aí, então, o faraó vai escravizá-los, né? Que vai ser um outro faraó, não aquele que conhecia José. Então, só para a gente terminar,
um contexto aqui genealógico, né? Nós sabemos então que dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, de Sem então veio Terá, né? De Terá veio Abraão, tá certo? Terá teve outros filhos, que teve filhos, por exemplo, como Ló, que era ali o sobrinho de Abraão. Mas aqui do lado esquerdo de Abraão, então, com Sara, ele teve Isaac, tá certo? Isaac, ele teve então Jacó. Jacó, então, vai dar origem ao povo israelita. Então, essas 12 tribos, elas vão para o Egito. Mas também Esaú, que é filho também de Isaac, vai dar origem a Edom, que vai ficar numa região um pouco mais abaixo de Israel, né? Da terra prometida. De Ló, nós já vimos que no relacionamento dele com as filhas dele vai dar origem aos amonitas, né? Do relacionamento de Abraão com Agar vai dar origem aos ismaelitas, e do relacionamento de Abraão com Quetura vai dar origem aos midianitas. Então a gente já vê ali vários povos que são também semitas, né? Eles vêm de Sem, que são também hebreus, porque eles vêm também de Heber, eles eram tudo do mesmo povo, né? Que são os árabes de uma forma geral, tá certo? Então é por isso que eles pelejam por terras até hoje, porque eles não entendem que a terra prometida, né, vem apenas da descendência de Isaac, né, com Jacó. Eles não entendem. Eles entendem que essa terra prometida é para eles também. E por isso eles pelejam durante tanto tempo. Pelejaram e pelejam durante tanto tempo. Certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver, né, o que vai acontecer com esse povo depois que foi para dentro do Egito e se multiplicou. Nós já bem sabemos, eles vão ser escravizados e Deus vai levantar uma pessoa extremamente especial para libertá-los, que vai ser Moisés. Então, até o próximo vídeo.